Cena de abertura com uma compilação de vídeos engraçados de gatos caindo de forma desajeitada de sofás, camas e cadeiras, com efeitos sonoros cômicos. Olá, pais e mães de gatos. Sejam bem-vindos ao nosso canal, o lugar onde a gente tenta decifrar o que se passa nessas cabecinhas peludas. Vamos ser sinceros. Quem nunca viu seu gato dar um salto digno de um atleta olímpico e, segundos depois, escorregar da beirada do sofá como uma torrada com manteiga caindo do lado errado? É nesses momentos que a gente se pergunta: eles são criaturas místicas e superpoderosas ou apenas uns bobalhões desastrados? Existe uma lenda, quase uma lei universal, que diz que gatos sempre caem de pé. Mas, e se eu te dissesse que acreditar nisso é um dos erros mais perigosos que você pode cometer? Sim, hoje vamos quebrar esse mito e revelar a verdade chocante por trás da superhabilidade felina. Fique até o final, porque o que você vai aprender hoje pode, literalmente, salvar a vida do seu melhor amigo. E antes de começarmos, já me conta aí nos comentários: como se chama o seu artista de circo particular? Antes de mergulharmos no mundo da física e da biologia felina, vamos entender por que esse mito é tão forte. Gatos são a personificação da elegância e do mistério. Eles andam como se fossem donos do mundo, nos olham com um ar de superioridade e parecem ter um controle corporal que faria inveja a qualquer ginasta. Eles são pequenos predadores perfeitamente adaptados, com uma audição incrível, uma visão noturna espetacular e uma agilidade que desafia a gravidade. É natural que a gente olhe para esses seres incríveis e pense que eles são indestrutíveis, que possuem superpoderes. A ideia de que eles sempre caem de pé se encaixa perfeitamente nessa imagem de criatura mística e imortal. Mas a verdade é que por trás de toda essa pose de faraó, existe um animal de carne, osso e, o mais importante, limites. E é entendendo a ciência por trás da sua agilidade que a gente vai aprender a cuidar melhor deles. Vamos começar pelo nome da mágica, o reflexo de endireitamento. Não é feitiçaria, é pura ciência. Esse é o nome técnico para a habilidade inata que os gatos têm de se orientar durante uma queda para tentar pousar sobre as patas. É uma sequência de movimentos extremamente rápida e complexa, que parece coreografada. Isso não é algo que eles aprendem na escola de gatos ninja. É um instinto de sobrevivência que começa a se desenvolver quando eles são apenas filhototes, por volta das 3 a 4 semanas de vida, e já está totalmente funcional lá pelas 7 semanas. É por isso que até os gatinhos mais novos já demonstram essa habilidade surpreendente. Mas a palavra-chave aqui é tentar. O reflexo é uma ferramenta poderosa, mas não é uma garantia de sucesso. É como ter o melhor GPS do mundo. Ele te mostra o caminho, mas não impede que você entre num buraco se não prestar atenção. Então, da próxima vez que você vir um gato no ar, lembre-se, você não está vendo um super-herói, mas sim um atleta de elite executando uma manobra de emergência. Então, como funciona esse superpoder? A primeira peça do quebra-cabeça está no ouvido do gato. Sim, no ouvido. Lá dentro, eles têm um sistema vestibular super avançado, que funciona como um giroscópio ou um acelerômetro biológico. É o centro de equilíbrio do corpo. Quando o gato começa a cair, os fluidos nesse sistema se movem e enviam sinais para o cérebro, informando exatamente qual é a posição do corpo em relação ao chão. É um GPS interno extremamente preciso que diz: alerta, alerta. O chão está lá embaixo e nós estamos de cabeça para baixo. É essa informação instantânea que dá o pontapé inicial para toda a sequência de correção. É por isso que um gato que está desorientado ou doente pode não conseguir executar a manobra com perfeição. O sistema precisa estar funcionando 100% para que a mágica aconteça. Pense nisso como o sistema de navegação de um avião. Se ele falhar, o piloto, por mais habilidoso que seja, terá sérios problemas para pousar em segurança.
O ouvido é o verdadeiro herói anônimo dessa história. Com o GPS do ouvido funcionando, o próximo passo é a ação. E aqui entra a segunda maravilha da engenharia felina, a coluna vertebral. Diferente de nós, humanos, com nossas colunas mais rígidas, a espinha de um gato é incrivelmente flexível. Eles têm mais vértebras do que a gente, e os discos entre elas são mais elásticos. Isso permite que eles torçam o corpo em ângulos que nos mandariam direto para o hospital. Assim que o cérebro recebe o sinal de "estamos caindo errado", a primeira coisa que o gato faz é girar a cabeça para a posição correta. E graças a essa coluna super flexível, o resto do corpo segue o movimento. É um efeito dominó. A cabeça vira, depois a parte da frente do corpo gira, e em seguida, a parte de trás se alinha. Eles conseguem girar a metade dianteira e a traseira do corpo em direções opostas, ao mesmo tempo. É uma proeza de flexibilidade que faz qualquer contorcionista parecer um iniciante. É essa capacidade de torção que permite o realinhamento completo no ar. Para completar o trio de superpoderes anatômicos, temos a ausência de uma clavícula funcional. Nós, humanos, temos clavículas bem definidas, aqueles ossos que ligam nossos ombros ao resto do esqueleto. Elas são ótimas para dar força, mas limitam muito o movimento. Os gatos, por outro lado, têm apenas um pequeno osso vestigial da clavícula que não se conecta a nada. Isso significa que as patas dianteiras deles estão ligadas ao corpo, principalmente por músculos. E o que isso tem a ver com a queda? Tudo. Essa liberdade de movimento permite que eles encolham o corpo, girem mais rápido e, o mais importante, absorvam o impacto do pouso de forma muito mais eficiente. Quando eles pousam, as patas dianteiras funcionam como amortecedores de um carro de rally, dissipando a energia do impacto e protegendo os órgãos vitais. A ausência de uma clavícula rígida é o que permite que eles se espremam por frestas minúsculas e também o que os ajuda a ter um pouso mais suave. É a prova de que, às vezes, ter menos é mais. Vamos visualizar a cena em câmera lenta, como num filme de ação. O gato escorrega. O pânico nos olhos dele dura 1 milissegundo. O sistema vestibular no ouvido grita: código vermelho. O cérebro processa a informação e a primeira ordem é: girem a cabeça. A cabeça se alinha com o horizonte. Passo 1, concluído. Em seguida, a coluna flexível entra em ação. A parte da frente do corpo gira, trazendo as patas dianteiras para baixo. Para compensar, a parte de trás do corpo gira na direção oposta e as patas traseiras se encolhem. É um movimento de parafuso. Depois que a parte da frente está alinhada, as patas traseiras se esticam e seguem o mesmo caminho, alinhando-se com a parte da frente. Agora, o gato está totalmente virado para baixo. Ele arqueia as costas para absorver o impacto e estica as patas, pronto para o pouso. Tudo isso acontece em menos de 1 segundo. É uma sinfonia de reflexos, biologia e física. É absolutamente genial. Mas, como em toda sinfonia, se um instrumento desafinar, a música inteira pode desandar. Agora vamos começar a desmascarar os mitos. O primeiro grande erro é pensar que os gatos conseguem fazer isso de qualquer altura. E aqui vem a primeira surpresa. Quedas de alturas muito baixas podem ser extremamente perigosas. Pense bem. Toda aquela sequência incrível de movimentos que descrevemos leva tempo. Um tempo muito curto, sim, mas não é instantâneo. Se um gato cai de uma altura baixa, como o braço de um sofá ou da sua cama, digamos, menos de 30 a 50 centímetros, ele simplesmente pode não ter tempo suficiente no ar para completar o reflexo de endireitamento. O cérebro até tenta, mas a gravidade é mais rápida. O resultado? Ele pode cair de lado, de costas ou de qualquer jeito desajeitado, exatamente como nos vídeos engraçados que vimos no início. Normalmente, de uma altura tão baixa, o máximo que acontece é um susto e um ego ferido.
O gato levanta, se lambe como se nada tivesse acontecido e te lança aquele olhar de "você não viu nada". Mas o risco de uma torção ou uma pequena lesão existe. A altura ideal para o reflexo funcionar é, ironicamente, nem tão baixa, nem tão alta. Então, se quedas baixas são um problema, quedas altas são garantia de pouso seguro, certo? Errado de novo. E este é o mito mais perigoso de todos. Sim, a partir de uma certa altura, o gato tem tempo de sobra para se virar. Mas a física é implacável, e a gravidade não perdoa ninguém, nem mesmo os seres mais fofos do planeta. A cada metro de queda, a velocidade do gato aumenta. A força do impacto no chão será proporcional a essa velocidade. As patas e a estrutura corporal do gato são fantásticas para absorver choques, mas elas têm um limite. Um pouso de uma janela do segundo ou terceiro andar já pode causar fraturas graves nas patas, mandíbula, além de lesões internas sérias. A ideia de que um gato pode sobreviver a uma queda de qualquer prédio é uma fantasia perigosa. Muitos tutores, acreditando nesse mito, deixam janelas e varandas abertas e desprotegidas, o que leva a acidentes terríveis e, muitas vezes, fatais. Seu gato não tem asas. Ele não é imune às leis da física. Ele é vulnerável. Vamos falar um pouco de física, mas prometo que vai ser de um jeito divertido. Vocês já ouviram falar em velocidade terminal? É a velocidade máxima que um objeto atinge em queda livre, quando a resistência do ar se iguala à força da gravidade. Uma pessoa caindo atinge uma velocidade terminal muito alta. Um gato, por ser mais leve e ter mais área de superfície em relação ao seu peso, atinge uma velocidade terminal menor. E aqui acontece algo fascinante. Após atingir essa velocidade, o que acontece em quedas de cerca de 5 a 7 andares, o gato para de acelerar. A sensação de queda livre diminui, e ele instintivamente relaxa um pouco e abre o corpo, como um esquilo voador ou um paraquedista humano. Ele estica as patas, aumentando a resistência do ar e diminuindo ainda mais a velocidade. Essa posição de paraquedas felino ajuda a distribuir a força do impacto por uma área maior do corpo, em vez de concentrá-la apenas nas patas. É um mecanismo de sobrevivência incrível. Essa observação do efeito paraquedas levou a um estudo curioso e um tanto paradoxal. Veterinários em Nova York notaram que, estatisticamente, gatos que caíam de alturas muito grandes, acima de 7 andares, às vezes tinham lesões menos graves do que aqueles que caíam de alturas médias, de 2 a 6 andares. A teoria é que, nas quedas mais altas, eles tinham tempo de atingir a velocidade terminal, relaxar e adotar a postura de paraquedas, o que distribuía melhor o impacto. Nas quedas de altura média, eles ainda estavam acelerando e tensos, e o impacto concentrado nas patas era devastador. Mas, e este é um grande mas, isso não significa que é mais seguro para um gato cair de um andar mais alto. De jeito nenhum. A taxa de sobrevivência ainda é uma loteria. Estamos falando de sobreviver com fraturas múltiplas, pulmões perfurados e hemorragias internas. É uma estatística que apenas mostra o quão incrível é a capacidade de sobrevivência deles, mas não é, de forma alguma, um atestado de segurança. É a exceção que confirma a regra. Quedas são extremamente perigosas. Nos hospitais veterinários, principalmente em grandes cidades, existe um termo bem conhecido: a síndrome do gato paraquedista, ou síndrome do gato de andar alto. É o nome dado ao conjunto de lesões que os gatos sofrem ao cair de janelas ou varandas. As lesões mais comuns incluem fraturas nas patas, principalmente as dianteiras, fratura da mandíbula, porque o queixo bate no chão, lesões no palato, o céu da boca, contusões pulmonares e ruptura da bexiga. É um quadro clínico muito sério e que exige atendimento de emergência imediato. Infelizmente, os veterinários atendem esses casos com uma frequência alarmante,
especialmente nas épocas mais quentes do ano, quando as pessoas tendem a deixar as janelas abertas. E a parte mais triste é que a grande maioria desses acidentes poderia ser evitada com uma medida simples, que vamos falar mais para frente. É de partir o coração ver um animalzinho sofrendo por causa de um acidente que era 100% prevenível. Lembro-me de uma história que um amigo veterinário me contou. Um gato chamado Biscoito, que morava no quarto andar, perseguiu uma borboleta na varanda e acabou caindo. Sua tutora, desesperada, o levou para a clínica. Biscoito sobreviveu, mas o preço foi alto. As duas patas dianteiras fraturadas, a mandíbula quebrada em 2 lugares e o pulmão perfurado. Ele precisou de múltiplas cirurgias, pinos nas patas e meses de recuperação, alimentação por sonda e cuidados intensivos. A tutora gastou uma fortuna e sofreu imensamente ao vê-lo passar por tudo aquilo. Ela me disse: "Eu sempre ouvi que gatos caem de pé. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Eu me sinto tão culpada." A história do Biscoito teve um final relativamente feliz, pois ele se recuperou, mas muitos outros não têm a mesma sorte. Histórias como essa não são raras. Elas são um lembrete constante de que a segurança dos nossos pets é nossa responsabilidade. Eles confiam em nós para mantê-los seguros, e o mínimo que podemos fazer é não subestimar os perigos. Além da altura, outros fatores podem influenciar o sucesso do pouso. A idade é um deles. Filhotes muito novos ainda não têm o reflexo totalmente desenvolvido e a coordenação motora de um adulto. Eles são mais leves, o que é bom, mas também mais frágeis. Já os gatos idosos podem ter problemas que afetam o reflexo. Artrite, por exemplo, pode deixar a coluna menos flexível e as articulações doloridas, dificultando a absorção do impacto. Problemas neurológicos ou de equilíbrio, mais comuns em gatos mais velhos, também podem comprometer todo o sistema. Um gato sênior pode não ter a mesma agilidade e tempo de reação de um jovem. Portanto, o cuidado com janelas e lugares altos deve ser redobrado com os extremos de idade. Os muito jovens, que ainda estão aprendendo, e os mais velhinhos, que já não têm o mesmo kit de super-herói de antes. Eles precisam de um ambiente seguro e adaptado às suas condições. O peso e a condição física do gato também são cruciais. Um gato com sobrepeso ou obeso terá muito mais dificuldade em executar a manobra de rotação no ar. A gordura extra adiciona peso e volume, tornando o corpo menos ágil e a coluna menos flexível. Pense em um atleta. Ele precisa estar em forma para realizar suas acrobacias. Com os gatos é a mesma coisa. Além disso, o excesso de peso significa que a força do impacto no pouso será muito maior, colocando uma pressão extra sobre as articulações e os ossos. Um gato obeso que cai tem um risco muito maior de sofrer fraturas graves. Manter seu gato em um peso saudável não é apenas uma questão de prevenir diabetes ou problemas cardíacos. É também uma questão de segurança física. Um gato em forma é um gato mais ágil, mais rápido e com mais chances de sair ileso de um pequeno acidente. É mais um motivo para controlarmos os petiscos e incentivarmos as brincadeiras. Outro fator importante é o elemento surpresa. O reflexo de endireitamento funciona melhor quando o gato percebe que está caindo, mas e se ele for pego de surpresa? Por exemplo, se ele estiver dormindo profundamente na beirada de uma prateleira e rolar, ou se for derrubado acidentalmente. Nesses casos, ele pode levar preciosas frações de segundo para acordar e se dar conta do que está acontecendo. Esse atraso na reação pode fazer com que ele não tenha tempo suficiente para completar a manobra, mesmo que a altura seja teoricamente segura. A desorientação é inimiga do reflexo. Por isso, nunca, em hipótese alguma, se deve testar o reflexo de um gato jogando-o para o ar. Além de ser cruel e estressante para o animal, isso o pega de surpresa e pode causar um acidente grave. O reflexo é um mecanismo de emergência, não um truque de circo.
Respeitar isso é fundamental. Então, já entendemos que o mito é perigoso e que quedas são um risco real. A pergunta agora é: como podemos proteger nossos acrobatas peludos? A resposta é simples e a medida mais eficaz de todas: telas de proteção. Se você mora em apartamento, mesmo que seja no primeiro andar, telar as janelas e a varanda não é um luxo, é um item de segurança indispensável. Gatos são curiosos, rápidos e um pássaro, uma borboleta ou um barulho na rua pode ser um gatilho irresistível para um salto impulsivo. Eles não medem o perigo, eles agem por instinto. Instalar redes de proteção é um ato de amor e responsabilidade. Garanta que a instalação seja feita por profissionais e verifique a manutenção periodicamente. Não confie em telas de mosquitos, pois elas são frágeis e um gato consegue rasgá-las facilmente. A paz de espírito de saber que seu gato pode aproveitar a brisa da janela em segurança não tem preço. E se você mora em casa? Os perigos podem ser diferentes, mas ainda existem. Escadas íngremes, mezaninos ou parapeitos sem proteção podem ser um risco, especialmente para filhotes ou gatos idosos. Observe os lugares altos que seu gato gosta de frequentar. Se ele adora dormir no topo de um armário alto e instável, talvez seja hora de oferecer uma alternativa mais segura, como uma prateleira bem fixada na parede ou uma torre de gatos mais robusta. Supervisione as brincadeiras, especialmente com brinquedos que envolvam saltos. O objetivo não é criar uma bolha e impedir que o gato seja um gato, mas sim identificar e minimizar os riscos óbvios no ambiente. Pense como um gato. Onde eu escalaria? Onde eu poderia me meter em encrenca? Fazer essa auditoria de segurança na sua casa pode prevenir muitos acidentes, não só quedas, mas de vários outros tipos. Mesmo com todos os cuidados, acidentes podem acontecer. Se você presenciar ou suspeitar que seu gato sofreu uma queda, o que fazer? Primeiro, não entre em pânico. Aproxime-se dele com calma e cuidado. Mesmo que ele pareça bem, ele pode ter lesões internas. Não o mova bruscamente. Tente colocá-lo com cuidado em uma caixa de transporte ou sobre uma superfície plana, como uma tábua, para imobilizá-lo. E o passo mais importante, leve-o imediatamente ao veterinário. Mesmo que não haja sinais visíveis de fratura, pode haver hemorragia interna ou outras lesões graves que só um profissional pode diagnosticar. Não espere para ver se ele melhora. Em casos de trauma, o tempo é crucial. A adrenalina pode mascarar a dor inicialmente, e o gato pode até tentar andar, mas isso não significa que ele está bem. A regra é clara. Após uma queda, a visita ao veterinário de emergência é obrigatória. Agora, vamos para um lado um pouco mais filosófico. Por que nós, humanos, gostamos tanto de acreditar nesse mito? Eu acho que é porque ele reforça a imagem que temos dos gatos como seres especiais, quase mágicos. Em um mundo onde tudo é tão frágil e incerto, a ideia de que existe uma criatura que sempre cai de pé, que sempre se recupera, é reconfortante. É uma metáfora para a resiliência que gostaríamos de ter. Nós amamos tanto nossos gatos que queremos acreditar que eles são invencíveis, que nada de mal pode acontecer com eles. É uma forma de negação, uma maneira de nos tranquilizarmos. Mas o amor verdadeiro não é acreditar em superpoderes. O amor verdadeiro é entender as vulnerabilidades e fazer de tudo para proteger quem amamos. Aceitar que nossos gatos são frágeis não diminui em nada o quão incríveis eles são. Pelo contrário, torna o nosso papel como cuidadores ainda mais importante e significativo. Então, da próxima vez que alguém disser: "Ah, não se preocupe, gatos sempre caem de pé", você terá todas as informações para educadamente corrigir essa pessoa. Você poderá explicar sobre o reflexo de endireitamento, sobre os perigos das quedas baixas e altas, sobre a síndrome do gato paraquedista e, o mais importante, sobre a necessidade de prevenção. Compartilhar esse conhecimento é também uma forma de proteger os animais.
Muitos acidentes acontecem por pura falta de informação. Ao desmistificar essa ideia, você pode estar ajudando a salvar a vida do gato de um amigo, de um vizinho ou de um familiar. A lenda do gato super-herói é charmosa, mas a realidade do gato que precisa de um ambiente seguro é a que realmente importa. Eles já nos dão tanto amor, companheirismo e momentos hilários. O mínimo que podemos fazer é garantir que eles tenham uma vida longa, feliz e, acima de tudo, segura ao nosso lado. Para resumir tudo o que conversamos, o reflexo de endireitamento é uma maravilha da biologia, mas não é infalível. Ele depende de um sistema vestibular saudável, uma coluna flexível e da ausência de uma clavícula rígida. A altura da queda é um fator crítico. Quedas muito baixas não dão tempo para o reflexo agir, e quedas muito altas causam lesões gravíssimas devido à força do impacto, apesar do efeito paraquedas. Idade, peso e o elemento surpresa também influenciam o resultado. Acreditar no mito de que eles sempre caem de pé é perigoso e leva a acidentes que são totalmente evitáveis. A melhor forma de proteger nossos amigos de quatro patas é criar um ambiente seguro, com telas em janelas e varandas, e supervisionar locais de risco. Gatos não são criaturas místicas de 7 ou 9 vidas. Eles têm apenas uma, e é nossa responsabilidade garantir que ela seja a melhor possível. Eles confiam em nós para isso. E aí, sua cabeça explodiu um pouquinho? Agora você sabe que por trás daquela pose de "sou invencível e dono do mundo" do seu gato, existe um ser biologicamente incrível, mas também muito vulnerável. Eles não são super-heróis, mas são, sem dúvida, os heróis dos nossos corações. E apesar de todos os sustos, dos vasos quebrados e dos pelos em toda a roupa preta, nós os amamos incondicionalmente, não é mesmo? Cuidar deles, entender suas necessidades e protegê-los dos perigos é a maior prova de amor que podemos dar. Se você gostou desse vídeo e aprendeu algo novo, por favor, deixe aquele like para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva para não perder mais nenhum segredo do universo felino e compartilhe este vídeo com outro pai ou mãe de gato. Você pode estar salvando uma vida. E para finalizar, me conta aqui nos comentários: qual foi o lugar mais alto ou mais estranho que seu gato já escalou e te deixou de cabelo em pé?